Oiê, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala, em que eu decoro o meu planner para a semana e falo com você sobre algum tema específico. O tema de hoje é como lidar com a ingratidão. Se você gosta desse tipo de conteúdo e que a gente mexe com coisas de papelaria e fala sobre temas diferentes, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. As notificações também servem para quando eu solto algum vídeo aleatório ou de repente abrir uma live, aí o YouTube vai te avisar e você pode acompanhar. Novo ou antigo no canal, também já aproveita para deixar um like, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu acender aqui uma velinha de lavanda hoje, que é para dar uma acalmada. E vamos começar. Como eu disse na entrada, o tema de hoje é sobre como lidar com ingratidão. É um tema que eu acho que pode ajudar várias pessoas, porque a gente vive isso quase que diariamente, né? É uma situação muito comum. Especificamente, olha aí os carros passando já. Aqui, acho que eu comentei em outro vídeo, aqui é mais barulhento para gravar, mas é isso. Nossa, fizeram um combo agora. Eu decidi gravar esse vídeo por sugestão de um amigo que passou por uma situação chata. E aí ele me deu essa sugestão e eu achei muito pertinente, porque é uma situação pela qual todos nós passamos em algum momento da vida, né? A ingratidão de outras pessoas. Primeiro, eu preciso começar dizendo que quando a gente faz algo por alguém, essa pessoa pode ter pedido ou não. No caso dessa pessoa não ter pedido e a gente estar fazendo por uma iniciativa nossa mesmo, a gente precisa sempre, lógico, fazer de coração, né? Principalmente porque foi a gente que decidiu fazer. Então, isso já dá uma pista aí de que pode não haver retorno da pessoa. Por outro lado, quando a pessoa pede, mesmo assim, pode haver um retorno desfavorável aí, que a gente chama de ingratidão. Então, é preciso dizer que a gratidão, ela é um sentimento que não é para todos, infelizmente, né? Ser grato, demonstrar gratidão é uma coisa que nem todo mundo é capaz de fazer. E isso não só pela pessoa que te ajuda, ou enfim, mas porque tem pessoas que não têm essa grandeza de demonstrar gratidão. E aí, especificamente no caso do meu amigo, ele se dedicou muito a um projeto, a ajudar um projeto de uma pessoa, e depois ele soube que essa pessoa, além de não demonstrar gratidão, ainda falava mal dele pelas costas. Então, nesse caso específico, foi uma pessoa... Nossa, hoje o barulho tá complicado, hein? Eu vou ver se na edição eu faço coloco alguma musiquinha no fundo, faço alguma coisa para ajudar a ficar melhor. Já peço desculpa antecipadamente. Então, voltando aqui. No caso do meu amigo, essa pessoa específica não teve nem a grandeza de agradecer, né, de se sentir grata pela ajuda, e ainda teve a pequenez de falar mal dele pelas costas. Porque, na minha opinião particular, quando a gente fala mal de alguém pelas costas, quando a gente tem um problema com uma pessoa, a gente tem que resolver com a pessoa. E falar mal da pessoa pelas costas demonstra pequenez de espírito. Na minha opinião, é isso que acontece. Mas aí meu amigo ficou muito chateado, porque
ele tinha criado algumas expectativas e não de retorno, mas enfim. E aí a pessoa fez isso. Então, trazendo para um quadro mais geral, eu diria que a gente, quando se dispõe a fazer algo por alguém, a gente faz, em geral, de coração, né? A gente tá ali colocando o nosso esforço, o nosso carinho, a nossa energia naquilo que a gente está fazendo pela pessoa. E muitas vezes isso não é reconhecido e muito menos retribuído. Então a gente precisa estar preparado para essas situações também, de que possivelmente você vai se esforçar, você vai fazer algo por alguém e a pessoa vai estar nem aí para você. Isso é um ponto. O segundo ponto é que mesmo que a gente treine isso, muitas vezes é difícil, porque, afinal de contas, a gente cria relações, a gente cria laços e a gente gosta disso, né? O ser humano, já falei aqui em outros momentos, o ser humano é um animal social e a gente gosta de criar laços, de criar vínculo. É assim que a gente funciona. E aí, uma das coisas um dos componentes da criação de vínculo é justamente a gente se doar. Porque se a gente não se doa em certa medida, a gente não consegue criar vínculo com ninguém, certo? E quando a gente escolhe fazer isso, a gente precisa estar ciente de que pode ser que a pessoa também se doe no mesmo nível, ou que ela não se doe nem um pouquinho, ou que ela se doe só um pouquinho. E nós temos que ter essa ciência de que pode ser que dê tudo certo e que seja um vínculo, uma relação legal, ou não, né? Pode ser que não dê certo, pode ser que a pessoa seja uma dessas que não demonstra gratidão, porque a gratidão ela não está presente nas nossas vidas somente quando a gente recebe algo de alguém, e esse algo é o que eu quero deixar claro aqui, não é um presente, uma coisa material. Muitas vezes o que a gente recebe é atenção, é carinho, é reciprocidade. E isso também demanda gratidão, certo? Porém, por inúmeros motivos, seja por criação, seja por traumas anteriores, seja até talvez por uma certa pequenez de espírito, como eu falei agora há pouco, algumas pessoas não são capazes de sentir gratidão e muito menos de demonstrar. Uma vez que ela não sente, é óbvio que ela não vai demonstrar gratidão, né? Só que, como eu falei também, nós somos seres humanos. A gente muitas vezes até busca ser mais evoluído, busca um desenvolvimento pessoal, uma maturidade emocional que possa nos ajudar a nos blindar dessas situações. Mas ainda assim, durante o processo de crescimento e de desenvolvimento, a gente passa por reveses e são justamente esses reveses que fazem a gente crescer mais rápido. Eu aprendi em algum momento que a gente pode aprender, a gente pode crescer e se desenvolver e amadurecer por caminhos diferentes. Quando é um caminho amoroso, um caminho suave, é lógico que a gente fica mais tranquilo, mas muitas vezes a gente precisa levar a pancada para também receber esse crescimento até talvez de uma forma mais rápida, porque às vezes a gente precisa dar pancada para poder lidar de uma forma mais efetiva com determinada situação. Então, se você está nesse momento passando por alguma situação parecida, de que você sente que alguma das suas relações
não tem reciprocidade, que acho que o primeiro passo da gratidão é a reciprocidade, certo? A gente não vai fazer nada por alguém desconhecido, por alguém... Não, acho que eu vou reformular isso daqui. Muitas vezes a gente faz, sim, coisas que a gente considera coisas boas, coisas para ajudar pessoas desconhecidas. A gente faz, sim. Mas acho que quando a gente faz para alguém desconhecido, a gente faz sem esperar nada em troca. Sabendo que provavelmente não vai vir nada em troca daquela pessoa. Eventualmente, você vai receber algo em troca sem nem saber que foi em troca dessa boa ação que você fez, mas por outros termos de compensação, digamos assim. Para quem acredita no universo, é pela lei do retorno. Para quem é cristão como eu, é pelos mandamentos mesmo, né? A gente ama o próximo como a nós mesmos. E de qualquer forma, quando a gente se dedica, quando a gente se doa, sendo nós animais sociais, é lógico que a gente vai esperar um retorno. No mínimo de retorno, a gente espera uma reciprocidade. E se não a reciprocidade, e aí o que eu costumo dizer que é assim, é o mínimo basal para a relação humana acontecer, é respeito. Isso é o mínimo é respeito. E, em geral, o que acontece nessas situações de ingratidão é que a pessoa ingrata, ela nem te respeita e muito menos tem uma reciprocidade pelo esforço, pelo que você fez por ela. Então, isso passa muito pelas expectativas que nós criamos. Eu queria chegar nesse ponto, porque quando a gente precisa estar ciente a todo momento, que muitas vezes a gente não para pensar nisso. Na maior parte dos dias, a gente só vai vivendo a vida e tomando atitudes e depois acaba lidando com as consequências delas, mas a gente não fica analisando cada pedacinho de cada atitude que a gente toma no dia a dia. Nem dá tempo, a gente precisa tomar atitudes rápidas e decisões rápidas também. Então, não dá para a gente ficar pensando, analisando cada passo do caminho. E muitas vezes durante o caminho, a gente toma atitudes pensando no outro, pensando no bem-estar do outro, pensando no que o outro gostaria e não recebe isso de volta. E isso é muito comum. Então, na hora que isso acontece, o que a gente precisa fazer é lidar com os nossos sentimentos. Então, trazendo para uma situação um pouco mais prática, como eu lidaria com uma situação de gratidão? E deixando claro aqui que eu já passei por isso várias vezes, já passei pela situação assim, a gente se sente usado, a gente se sente um objeto, né? A gente se sente um meio para um fim. Isso é péssimo, é uma sensação terrível, mas que acontece. Então, para a gente se blindar, para a gente tentar sofrer menos, porque a gente sempre busca menos sofrimento, né? Eu aprendi a trabalhar as minhas expectativas. Então, recentemente, eu tenho dado mais atenção a isso, ao que eu espero que vai acontecer a partir das minhas decisões. Então, como eu disse, é lógico, eu não analiso, eu não fico pensando em cada decisão que eu vou tomar, em cada atitude, em cada favor, enfim. Não fico pensando e analisando cada uma dessas coisas. Eu só faço e pronto. Mas quando acontece algo de volta que não é o que eu esperava, então eu reavalio aquilo que eu fiz e reavalio a expectativa que eu coloquei em cima daquela atitude. Por que que eu fiquei decepcionada com essa pessoa? O que eu esperava que ela fizesse? O que eu esperava que tivesse em troca dessa atitude que eu tomei? O que eu esperava? Eu aprendi, e eu já falei aqui no canal algumas vezes, que a gente não pode mudar o outro e a gente não pode esperar que o outro tenha a mesma resposta que a gente tenha.
A única coisa que a gente pode fazer é lidar com aquilo que está dentro da gente e com a forma como a gente vai lidar com aquilo que o outro nos fez. Então, a minha explanação aqui hoje vem nesse sentido, de te dizer, se você passou ou está passando por algum momento desse, de que você está sentindo que não foi valorizado, que alguém está sendo ingrato com algo que você fez de coração e de bom grado, então, tenta pensar nisso. Qual era a sua expectativa quando você fez o que você fez? Seja lá o que for, não importa o que é que você fez. Qual era a sua expectativa quando você estava desenvolvendo aquela atividade, gastando sua energia com afinco, com amor? Qual era a sua expectativa? E aí você tem que lidar com a sua expectativa, porque é só assim que você vai conseguir controlar melhor a resposta, a sua resposta. A do outro é impossível. Então, se você criou expectativas no outro, se você fez alguma coisa, desenvolveu alguma atividade, depositou energia em algum projeto para ajudar aquela pessoa, pense na sua expectativa quando você começou a atividade e o que você esperava em troca. E depois você analisa alguns sinais, talvez, porque às vezes a gente vai ignorando, né? A gente percebe que vai dar ruim ali na frente, a gente quer botar fé e vai ignorando a situação até que ela realmente se concretiza e a gente vê que talvez a nossa escolha não tenha sido a melhor. Mas então, para passar por essa fase de se sentir mal, a gente pode até dizer que isso pode ser considerado um certo tipo de luto, porque não deixa de ser uma perda. Pode ser uma perda da expectativa que você criou em cima daquela situação e que você imaginou que se desenrolaria naquela relação a partir da sua atitude. Mas é uma perda. E lidar com a perda envolve um certo grau de luto. Então, o que você perdeu? Qual era a sua expectativa em relação a isso? Esse é um ponto. O outro ponto é, a partir de agora, sabendo que essa determinada pessoa reage dessa forma, qual vai ser a sua decisão? Você já entendeu que ela é assim. Você já aprendeu que a convivência com ela não é como você esperava. Então, agora, o que você vai fazer com isso? Se é uma pessoa do trabalho... Só um minuto. Pronto. Se é uma pessoa que você ainda vai ser obrigado ou obrigada a conviver, uma pessoa que é ali, talvez, do seu ambiente de trabalho, ou uma pessoa que é da sua família, enfim, uma pessoa que você ainda vai ter que manter, de alguma forma, algum tipo de relação. Então, você tem que tomar alguma atitude a respeito. Você vai continuar tratando a pessoa do mesmo jeito, você vai continuar se doando do mesmo jeito, ou você vai ir sabendo que a resposta vai ser essa. Então, a sua atitude ela vai ter que ser baseada agora somente em você e nas suas expectativas. Só que agora você já sabe. Agora você já conhece o modus operandi daquela pessoa. Então, você não espere que ela vai mudar do dia para a noite, que ela vai ter uma crise de consciência, que ela vai se tornar uma pessoa grata de repente. Não. Você é que tem que mudar a sua atitude em relação a isso. Então, é uma pessoa que você ainda está desenvolvendo um projeto, é um projeto do trabalho, é um projeto da escola, é um projeto de pesquisa e você vai ser obrigado a continuar convivendo com essa pessoa, mude as suas atitudes. Ela vai perceber? Lógico que ela vai perceber, se ela for um pouquinho inteligente. Mas se ela não perceber, aí mesmo que você vai ter certeza absoluta do tanto que essa pessoa te dava zero importância na vida dela. E aí você vai até sofrer menos, porque você vai perceber que tudo que você
depositou, você vai sofrer um pouco mais no começo, porque você vai perceber que a expectativa que você depositou em nenhum momento foi compartilhada, mas aí você vai conseguir se livrar da sensação de que você é um objeto, porque, olha, é difícil dizer isso, porque eu participo do meu momento com a Silmara, com a Silmar, e uma das atividades dessa semana é justamente não julgar o outro. Mas é muito difícil a gente ver uma pessoa ingrata e não pensar que ela é, de certa forma, pobre de espírito. E aqui eu não estou julgando uma pessoa especificamente, né? Eu acho que eu estou fazendo um julgamento, sim, mas não de uma pessoa específica, porque demonstrar ingratidão, na minha opinião, tá? É demonstrar pequenez de espírito, você não ser grato àquilo que fizeram por você, você não ser grato, não demonstrar gratidão por uma pessoa que se esforçou, estava ali do seu lado, é pequenez de espírito. Então, sim, estou julgando, Silmara, me perdoe, mas na prática é isso. Então, a gente toma atitudes, em resumo, né? A gente toma atitudes no nosso dia a dia, pensando nas relações que a gente está cultivando, pensando no vínculo, pensando no outro. Muitas vezes a gente recebe 0 em troca e precisa lidar com isso. Então, e não pense que se isso não aconteceu com você até o momento, você é o alecrim dourado que nasceu no campo e que isso nunca vai acontecer. Provavelmente vai acontecer com você também e não vai demorar muito, porque é isso, a vida é isso. A vida é relações humanas e o ser humano é falho e de repente pode ser até que essa pessoa que demonstrou ingratidão por você nesse momento, ela não seja uma pessoa ingrata em geral na vida, mas ela não soube lidar com a situação. E aí quem vai ter que lidar com isso é você. Então se prepara, respira fundo. Você vai ter que conviver com aquela pessoa ainda, muda suas atitudes, muda a forma de agir, se doe menos, já sabendo que em troca não virá o mesmo nível de doação e comprometimento que você está colocando na atividade ou no trabalho, na ação, enfim. E toca o barco porque a vida não para e a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Então, é isso. É triste, é chato, concordo. Mas é uma coisa que ali na frente vai acontecer com aquela pessoa também. E aí ela provavelmente vai se sentir vítima, vai se sentir mal, assim como você está se sentindo. Então, tenha calma, tenha tranquilidade, tenha maturidade de entender que nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo se dedica como você, e mesmo aqueles que pensam parecido, provavelmente passaram pela mesma situação que você. E em algum momento da vida, a gente também deve ter demonstrado ingratidão com alguém, e às vezes até sem querer, sem prever que aquela pessoa que nos ajudou está sentindo que nós fomos ingratos com a situação. Então é isso. Basicamente, não espere que as pessoas vão ter crise de consciência, as pessoas ingratas vão ter uma crise de consciência e de repente vão se tornar gratas e reconhecer o seu esforço. Não espere isso. Levanta a sua cabeça, olha para frente, muda de atitude, para de se doar tanto, especialmente para essa pessoa, e toca a vida. E quando você escolher se doar, porque eu passei muitas vezes por isso, mas eu continuo escolhendo me doar. Eu continuo escolhendo cuidar do outro, eu continuo escolhendo me dar para o outro, eu continuo escolhendo ajudar o outro. Mas eu faço isso tentando criar o mínimo de expectativas possível para que eu não me decepcione ali na frente pensando que aquela pessoa é ingrata. Eu faço e ok, se voltar, voltou, se não voltar, é isso. Então, o meu conselho hoje é: faça, se voltar, ótimo, se não voltar,
tudo bem, você tá se sentindo bem com você porque é uma coisa que você fez, é um bem que você fez. E se é obrigado ainda a continuar convivendo com a pessoa que é a ingrata, mude suas atitudes e bola pra frente. Acho que eu divaguei um pouco hoje. Usei os adesivos da Girassóleo, como sempre, quase sempre, né? E alguns retalhinhos de papel. E é isso. E aí, pessoal, o que você achou da decoração e do papo de hoje? Eu senti que teve um momento que eu me perdi um pouco, dei uma devagada, mas espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Amigo querido, a gente já conversou, mas segue aqui mais uma vez o meu conselho. E é isso. Por favor, deixem o comentário aqui embaixo, feedback, se você já passou por alguma situação parecida, se esse conselho pode te ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.